Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas. E lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, conversando, instigando, incomodando os pensamentos e idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. E no programa de hoje, o nosso convidado é um incomodado. É um incomodado dentro desse país enigmático, dentro dessa tragédia otimista brasileira, onde a falta de educação e cultura pairam sobre a relação social do brasileiro. E hoje teremos aqui um cientista social. Mas ele não é só um cientista social. Ele é um filósofo, mas também não é só um filósofo. Além disso, senhores, ele é um articulador cultural, com uma enorme representatividade em prol do racismo e do preconceito que acontece aqui no nosso país. Ele é ator, autor, diretor teatral. Ele é Rodrigo França. Vamos ver se ele está por aqui. Ele já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar e o Incomodados está no ar. Rodrigo França, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Incomodados. É um prazer, uma honra em te receber. Muito boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Claro. Maravilha, maravilha. Que bom, que bom, que bom, que bom, Rodrigo, que bom. Muito bem, Rodrigo, como é que está sendo essa quarentena para você? Olha, não está fácil para todo mundo, mas o que me dói mais é a banalização do momento, em relação à morte, em relação à doença. Mas, como a maioria dos brasileiros, muito incomodado do quadro, mas trabalhando, né? Trabalhando cada vez mais. Não parei. Posso trabalhar office, mas não parei. Nesse momento, lancei um livro, escrevendo umas dois, produzindo teatro. Inaugurei uma casa, estou até nesse espaço que funciona hoje, uma casa que ao mesmo tempo tem livraria, ao mesmo tempo tem uma parte de gastronomia, tem moda. Posso até mostrar. Peraí. Olha que maravilha. Ah. Olha que coisa boa aqui. Pessoal de Incomodados com privilégio aí de ver. Que bonito, hein, Rodrigo? Que bonito, hein? Eu iria abrir em abril. E aí houve a quarentena, e aí, sentindo que as pessoas precisavam de um lugar seguro, e muita gente já estava perdendo a sua saúde mental, eu sentei com as minhas sócias, Maria Júlia Ferreira e Lica Oliveira, e falei, vamos abrir. Então, não é um lugar de aglomeração, a gente nem está divulgando muito. É um lugar com um espaço muito mais do que 2 metros, como se pede, todo mundo com máscara. Estou sem máscara porque estou sozinho aqui, hoje não funciona. É isso. É uma quarentena agindo, né? Trabalhando muito. É verdade. A gente teve, durante essa quarentena, teve que criar atividades, né, para a gente poder aí se sentir, enfim, para poder estar fazendo algo, né? Enfim, por nós mesmos e pelo mundo, né? E esse espaço cultural, me bate uma curiosidade, esse espaço cultural, ele é um espaço com objetivo de quê, culturalmente, assim? Exatamente falando, você que está inaugurando, ele seria, qual seria o objetivo dele, assim, em termos culturais, assim, Rodrigo? Quando nós projetamos, foi juntar amigos, juntar pessoas queridas. No Rio de Janeiro, a gente está em Vila Isabel. No Rio de Janeiro faltam espaços para experimentações artísticas, principalmente musicais. Você tem lá o Rival, que é uma casa de
de um projeto de médio suporte, e você vai ter as grandes casas. E algumas casas relacionadas a samba, a pagode na Lapa. Mas com uma música mais autoral, né? Um lugar que você possa ouvir um jazz, ouvir um chorinho, ou cantores e cantoras que façam sua composição, que possam experimentar sua arte, não existe, infelizmente. Existe muito pouco. E aí vem nesse intuito, e principalmente um lugar afetuoso. Aqui a gente não tem número para chamar, a gente chama pelo nome. Pagou a ficha, e foi. Tem garçom, tem... como eu acredito que deve ser a vida, sabe? Aqui, Claro. E onde é que fica, Rodrigo? Onde é que fica no Rio de Janeiro? Vila Isabel, na Vila Isabel. Visconde de Abaeté, 123. Tem Maravilha. alguns metros, tem bares com aglomeração. Você passa de carro aqui, é um silêncio, uma tranquilidade. Cada um na sua, comendo, lendo livro. A gente tem uma livraria, que é a Livraria Quitabo. Foi isso. Tudo que eu faço, eu sou inquieto, né? Tudo que eu faço, eu busco subverter o sistema, sabe? É óbvio que é lucro, é óbvio que a gente precisa de dinheiro, né? Que através do dinheiro vem tudo, mas é uma outra lógica, eu não tenho uma gana, eu quero, acima de tudo, que as pessoas que entram nesse espaço sintam aquilo que se perdeu muito no Rio de Janeiro, em relação ao atendimento, sabe? O cliente tem sempre a razão, a escuta, uma boa comida, um preço justo, um lugar que você possa ler livro. Quando puder ter evento que tenha leitura dramatizada, como fazia a Casa da Gávea, sabe? Onde você possa encontrar artistas e técnicos e técnicas no mesmo ambiente e a gente dialogando amor, arte, assim. Sim. Que bonito, Rodrigo. Isso é isso que nós artistas, nós atores precisamos mesmo, de um lugar para que possa fazer, para que possamos realizar a arte do encontro, né? Para podermos dialogar, né? Porque cada um de nós vivemos uma vida tão corrida, né? Que realmente nós estamos precisando de um espaço como esse mesmo. Parabéns, viu, Rodrigo? Muito bacana mesmo. Tá? Rodrigo, vamos a um pensamento. Ninguém nasce outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa afirmação é do maior líder da África Negra e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Refletindo sobre esse pensamento, eu te pergunto o seguinte: a educação da sua amplitude precisa ser reformulada? A educação formal e a informal. Mandela, quando escreve, quando pensa, ele fala algo chamado construção social. Tem as questões naturais e que a gente tem uma necessidade fisiológica de ter, de fazer, e tem aquilo que a gente é construído socialmente e que não perpassa só na escola, perpassa na família. E quando a gente fala sobre o racismo estrutural, isso significa que ele vai atravessar todas as nossas relações sociais. Se uma sociedade é racista, as suas instituições sociais também serão. Família, escola, mídia, Estado, os poderes do Estado, igreja, né? Agora, o que isso é determinante? Sim. Mas o que a gente pode fazer tendo consciência disso? Buscar subversão, se incomodar e buscar essa subversão dessa lógica. Então, se essa sociedade é machista, eu não posso simplesmente acatar e falar ela é machista e pronto, acabou. O que eu vou fazer com isso? Como eu posso rever meu comportamento como homem nessa sociedade que mata mulheres, 13 mulheres por dia sendo mulheres, só por serem mulheres? Se essa sociedade é racista, que mata a cada 23 minutos um jovem negro,
como é que eu posso contribuir para ser antirracista? Tem o genocídio que mata a partir da arma, a partir de uma suposta guerra contra o tráfico de drogas. Ninguém está atrás de tráfico de drogas porque não se cultiva drogas dentro do morro da favela, não se cria, não se constrói armas dentro do morro da favela. Existe um projeto genocida. Mas se eu não estou dentro desse projeto, como eu, como ator, posso contribuir para uma sociedade antirracista? Cada um tem um micropoder ao longo das suas 24 horas de dia. Então, como é que eu posso fazer? Então, a Mandela traz isso da construção social, porque eu lancei um livro infantil que é O Pequeno Príncipe Preto. Sim, a gente vai falar disso, do espetáculo que você fez infantil. Eu escuto muito disso. Aí eu vou comprar para o meu filho ser antirracista. Não basta. A educação vem do adulto. O adulto vai ser exemplo, vai ser espelho. Como é que você trata a sua empregada, que possivelmente é negra? O seu porteiro, como você, com o poder da seleção de trabalho, você insere ou exclui pessoas? É nisso. Agora, Rodrigo, você acredita que isso pode ser alterado, pode ser melhorado aqui no Brasil em um curto espaço de tempo, ou seria quase utópico a gente pensar dessa maneira? A utopia que nos faz acordar e a luta, né? Eu sempre ouço... será que o racismo tem jeito? Será que tem jeito? Tem como acabar com o racismo? É o que me faz acordar e criar e tentar buscar um mundo melhor para os meus sobrinhos, que são crianças. Não acredito que algo que é tão estrutural seja fugaz, uma mudança fugaz. Eu acho que a gente precisa construir. A gente precisa destruir alguns aspectos sociais e construir novos aspectos sociais. Primeiro, assim, a gente precisa entender que a desigualdade, o racismo, o classismo, essa estrutura só é boa, é só lucrativo para alguns segmentos. Toda a sociedade perde. Quando você discute que há uma necessidade do Brasil ser antirracista, é uma pauta que não é só do movimento negro, da população negra. Todo mundo vai sair ganhando, porque se perde muito com a desigualdade. E o racismo atravessa aqui. O problema da sociedade brasileira não é uma relação de classe. Até porque, quando você vai pensar na estatística, dos mais pobres são negros, dos mais miseráveis são negros, de quem mais morre por violência, por uma estrutura de homicídio, são negros. Quem está na comunidade carcerária são negros. Quem está no manicômio e assim por diante. Mas é verdade. A utopia ela é importante. Mas a gente precisa entender que já passou da hora da gente refletir e gerar e criar uma sociedade melhor. Sem dúvida. Muito bem. Rodrigo, você já deu aula de Sociologia Criminal e Direitos Humanos para a Polícia Militar do Rio de Janeiro durante 12 anos. Eu te pergunto o seguinte, qual é a sua análise de preparo da polícia hoje, principalmente nas áreas mais humildes do Rio de Janeiro? Primeiro, quando a gente fala de... isso estou falando para quem está nos assistindo, para quem irá nos... Quando a gente fala sobre polícia, a gente não está falando sobre o policial. A gente está discutindo instituição, a gente está discutindo sistema. Sim. Existe um despreparo. Quando eu entrei para ser professor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, era 1 ano de formação, que ainda era muito pouco. Se eu não me engano, em São Paulo eram 3 anos. Isso para a rua, isso para o praça, que é do recruta até o sargento. Para o oficialato, são 3 anos. Mas para o praça, aquele que vai ter todo um contato direto com você, comigo, caiu para 6 meses. No governo do Sérgio Cabral,
A formação caiu por 3 meses para que virasse uma fábrica de fazer polícia. Porque é a polícia que mais mata no mundo e é a polícia que mais morre no mundo. É a polícia que é mais lesionada no mundo. Quando a gente fala sobre a necessidade de desmilitarizar a polícia, e muitos policiais olham feio, a gente está falando, inclusive, sobre a dignidade desses policiais. Essa polícia hoje é mal preparada, isso eu posso dizer. Essa polícia hoje, e no meu tempo eu posso aferir isso, se ia para a rua usar um fuzil sem ter hora de disparo em relação à aprendizagem, ao manuseio desse fuzil. 6 meses, imagina, é toque de caixa, com volume de conteúdo, né? Existe um despreparo psicológico. Existe um despreparo psicológico, Sidney Santiago, Kwanzaa, um beijo. Existe um despreparo, inclusive no processo de entrada, porque tem o psicotécnico. E muitas vezes o candidato ou a candidata tem a reprovação desse psicotécnico e a justiça aqui fora, a justiça civil, entende que houve uma falha e insere esse candidato que foi reprovado no seu psicotécnico para poder cursar e ser formado como policial. Existe isso dentro da própria polícia, a gente discute, pelo menos na minha época, se discutia muito. Toda a relação, toda a profissão de poder, principalmente que vai codificar vida e morte, você tem uma grande quantidade de sociopatas. E não é só na polícia, é na medicina, é no judiciário. Pessoas que vão estar lidando com o poder da vida e morte isso aí os psiquiatras vão saber mais do que eu explicar. Vão buscar essas profissões de máximo poder para simplesmente matar e justificar a morte por conta do seu ofício. Vou fazer um parênteses. A gente não pode dizer que esse policial que entra na instituição, ele saiu da própria sociedade. Então, ele vai acarretar os valores dessa sociedade. Para a gente rever o que é a polícia, a gente tem que rever a sociedade. E principalmente para quem assina os decretos. Principalmente para quem está na ponta da pirâmide, que é o oficialato, e que quem determina que deve subir ou não. Que quem de uma certa forma, cria um projeto educacional para capacitar esses profissionais. Eu, como professor há mais de 20 anos, eu acredito que da forma que eu vou conduzir a educação dos meus alunos, vai ter um desdobramento social. Então, eu não posso tratar os meus alunos como nada, perando a sua indignidade e acreditar que vai ter uma resposta positiva para a sociedade. O problema é de cima para baixo, tem que ser resolvido em cima para depois poder resolver a base, né, a base estrutural do país. Bom, falando sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta muito simples, Rodrigo. O que é um ser humano para você? É complexo. O ser humano é um ser complexo, a partir das suas subjetividades. O que estraga o ser humano na nossa cultura é a cultura judaico-cristã que vai determinar polos. A gente é tudo. A gente é bom, a gente é mal, a gente erra, a gente acerta. Desvio de caráter, crime é outra coisa. Mas o ser humano, para mim, é a maior invenção de algo, né? Deus, dos deuses, do átomo, quem quiser. Para mim, é a maior invenção existente por conta dessa subjetividade. E é nessa subjetividade que eu amo. Eu amo o ser humano. Por isso que eu escolhi as ciências sociais, a filosofia, a arte. Eu amo. Eu amo bicho porque eu amo ser humano. Eu acho muito estranho alguém que odeia o ser humano e ama bicho.
amo plantas porque eu amo ser humano. É muito bem, Rodrigo. Eu vou citar um hino para você. Salve pátria do progresso, salve, salve Deus da igualdade, salve, salve o sol que raiou hoje difundindo a liberdade. Quebrou-se enfim a cadeia da nefanda escravidão, aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmãos. Esse é o hino da libertação dos escravos, que foi feito por uma grande escritora, Maria Firmina dos Reis. Ela foi aí a primeira escritora negra do Brasil e também foi professora e poeta, né? E a Maria Firmina fez esse hino em 1888, né? Acreditando na liberdade e numa maior inclusão social, conforme você relatou anteriormente, né? Mas isso, infelizmente, todos nós sabemos que isso não aconteceu. Eu te pergunto o seguinte, hoje em dia, aí, essa exclusão social ainda é uma forte realidade para fortalecer uma nova forma de escravizar? Não tenho a menor dúvida. Eu sempre me questionei, eu sempre questionei o porquê. Vamos lá, vamos pensar. A população negra no Brasil consome 1,9 trilhão de reais. É muito dinheiro. É muito mais do que o PIB de alguns países riquíssimos. 1,9 trilhão de reais. Isso é 44% do consumo anual do brasileiro. Cara, por que essa loja me trata mal se eu consumo, gasto muito? E eu comecei a entender, e o próprio professor Silvio Almeida, existe um mercado que lucra com a desigualdade. Existe um mercado que interessa o racismo. A gente fala muito pouco no Brasil sobre a indústria bélica. Eu preciso gastar bala. Eu preciso vender arma. A gente fala pouco no Brasil sobre o lobby da indústria farmacêutica. Eu preciso ter uma sociedade enlouquecida com a violência. Nós somos um dos países que mais consomem Rivotril. Eu preciso falar do lobby da doença, né, da indústria farmacêutica, precisa ter gente ferida. Eu preciso falar do lobby da indústria de seguros. É necessário existir espaços perigosos para que o seguro do veículo, o seguro imobiliário seja altíssimo. Eu preciso falar, a desigualdade ela perpassa, inclusive, a necessidade de uma educação que não seja de qualidade, uma educação pública que não seja de qualidade, porque os maiores empresários do ramo de educação estão no poder legislativo. Então, se ganha muito dinheiro com essa desigualdade. E essa é a nossa briga, né? Essa é a nossa briga porque a gente está brigando com pessoas que estão no poder político, econômico, midiático, etc., há séculos nesse país. E que, infelizmente, para esses, não interessa a equidade, nem discuta a igualdade, porque são muito diferentes. A equidade. Eu tenho uma experiência como professor e pesquisador de empresas multinacionais. E aí eu viajo, vou desenvolver projetos lá na gringa, e a empresa X, e são muitas, tem um trabalho, uma política de igualdade. Quando chega aqui no Brasil, não tem. O CEO não permite. Eu ia falar para você. Esse é o Brasil. Eu ia falar para você 3, 4 canais. Nós somos da arte, nós somos artistas. 3, 4 canais que lá fora tem uma política de inclusão de mulheres, tem uma política de inclusão de pessoas pretas, tem uma política de inclusão de pessoas trans. E esse mesmo canal, quando chega aqui no Brasil, não. Não tem. Não tem. Impressionante. Impressionante. Que falta. Empresa de bebida aqui.
falta muito ainda para o nosso Brasil ainda realmente melhorar, né? E a educação realmente é a primeira de tudo, né? Porque sem educação o país e cultura, o país realmente não vai para frente mesmo, mesmo. É lamentável dizer isso, mas é a pura verdade. Muito bem, Rodrigo, quais os homens e mulheres que escreveram a história desse país que inspiram Rodrigo França? Posso mostrar? Já que estou aqui no ambiente. Vamos lá. Diga lá, vamos lá, vamos lá. Milton Santos, Olha, Marielle que maravilha. Franco, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e Mãe Beata de Iemanjá. Isso são algumas pessoas. Aí tem Candeia, tem Nina Simone, tem Elza Soares, tem Abdias Nascimento, tem Marsha P. Johnson, Bob Marley, tem muita gente. Aqui é um espaço que eu coloquei todo mundo, quase todo mundo. Aí aqui tem Arlindo Cruz, tem Tim Maia, tem muita gente. Que maravilha. Eu sou a construção, eu não sou nada novo, eu falo isso muito com essa garotada. Eu não sou o novo, eu não sou pioneiro de nada, eu sou a reprodução daqueles que eu gostaria que tivesse orgulho de mim. Mas com certeza muitos têm orgulho de você, você pode ter certeza disso, França. Eu sou um deles, eu tenho muito orgulho do seu trabalho, acho muito bonito o que você faz. Inclusive, vamos falar agora a sua parte de ator. Você atuou no espetáculo Contos Negreiros, que eu tive o prazer e a honra de assistir lá no Sesc da Consolação, lá em São Paulo, né? Que foi? E você trabalhou com o mesmo diretor, Fernando Filbert. Com Fernando Filbert no Nefelibato, que a gente, inclusive, vai fazer alguns espetáculos online agora. Criou agora a pronúncia Filbert, o respeito. Eu sabia Filbert a vida toda. Ele falou, não, é francês, isso aqui, Filbert, eu falei, o quê? Ainda chamou atenção, né, o Fernando? Muito bem. Você atuou no Contos Negreiros, que é baseado no livro de Marcelino Freire, que é um documentário sobre a condição real e atual dos negros no nosso país. Eu te pergunto o seguinte, como ator, qual foi o prazer, assim como foi o desgaste emocional em interpretar um personagem onde o ator Rodrigo França tem esse mesmo sentimento em seu cotidiano? É difícil, porque o Filbert, ele me trouxe essa proposta, falou assim, não, vamos aproveitar que você é ator e quero que você ajude a plateia a refletir sobre o racismo a partir de números estatísticos. Comprei a briga, mas é difícil saber que, por exemplo, numa temporada de 3 meses de Contos Negros no Brasil, às vezes eu tinha que reformular esses números 4 vezes 5 e verificar que esses números sempre pioravam. É difícil que, por exemplo, às vezes a gente quer falar com mais gás, né? Com mais força. E o teatro, dependendo do espetáculo e da proposta, você tem que ter não falo nem distanciamento, mas você não pode bater na plateia, porque senão você perde a plateia. Às vezes o tema racismo mexe comigo de uma tal maneira, aquela pessoa está aqui para te ouvir. Eu acredito muito disso. Por isso que as pessoas falam assim, cara, você é muito tranquilo para falar sobre algo tão sério. Primeiro, eu sou professor e eu acho que em determinados momentos o diálogo, a relação pedagógica pode ser o caminho, em determinados momentos. Outros não. Outros a gente tem que gritar, tem que ir para a delegacia e ponto. E era difícil esse exercício, porque às vezes eu tinha vivenciado o racismo na ida do teatro e tinha que falar sobre ele e de uma maneira que eu pudesse simplesmente respirar e trazer a plateia para mim a partir de números.
né? O meu diálogo todo do Contos Negreiros do Brasil praticamente são números estatísticos. E algo até que nós, brasileiros, nós não estamos tão acostumados. Então, eu tinha que ter calma, tranquilidade, mas não era fácil. E não é fácil. Então, o processo de ensaio foi bem turbulento para você, né? Que é onde a gente se prepara, né? Se mostra, é, se prepara, né, para o personagem, né? E tem uma coisa que o teatro me deu: se você me convida para um espetáculo, eu vou acreditar nele. Então, eu tinha maior receio. Eu falei, caramba, eu vou ficar falando só percentagens, Filber. Ele vai ficar incrível. Mergulhei, acreditei. 10%, Claro. 10% do Rodrigo falou assim, vai ficar chato, mas 90% pode ser incrível. Então, era o suficiente. Claro. O teatro é mágico, né? O teatro é tão incrível. Tem uma coisa que é maravilhosa, até você que também faz esse teatro para cativar a reflexão, é que a gente tem uma chance de... O cara sentou para te assistir, fechou a porta, ele não levanta mais. Então é o momento de aproveitar e falar tudo. É um momento do encontro que nunca mais vai existir na vida, exatamente daquela maneira. É isso. É o momento único, né? Cada apresentação ela pode ser igual, né? Ela pode ser parece que é tudo igual, mas não é. Cada apresentação tem um quê de diferente, né? Porque toda plateia é diferente, né? E todo encontro é diferente. Muito bem, Rodrigo, você dirigiu um infantil, né? Escreveu e dirigiu o Pequeno Príncipe Preto, que é a história de um príncipe que percorre os planetas para disseminar a mensagem do amor e principalmente apresentar a diversidade e a riqueza da cultura negra. O sucesso do espetáculo virou um livro. Eu te pergunto o seguinte: escrever para o público infantil, apresentando as culturas africanas, são fatores determinantes para um futuro melhor para as novas gerações em um Brasil com tanta discriminação? Sim. Narrativa é poder. Narrativa é poder. Sem dúvida. O que acontece, né? Como é que educa uma criança racista? Apresentando o diverso. A branquitude, ela é universal. Quando você pensa num homem inteligente, o que vem na tua cabeça? Numa mulher inteligente. O que é bonito? Quando você pensa o que teatro grego. Quando você vai pensar sobre a relação de países, de beleza, vamos para a Europa, vamos para o Ocidente. Então a gente precisa modificar essa estrutura. Se eu apresento uma criança o diverso, isso aqui é bonito, isso aqui também é bonito, eu acabo igualando sentimentos, desejos, vontades. A gente precisa muito falar sobre esse processo de construção social, que é desde sempre. Imagina, no Brasil, apenas 7% dos bonecos e bonecas têm traços negroides. Num país onde 56% se autodeclara negro, negra. Como é que eu vou construir a autoestima dessa criança negra? Como é que eu vou sinalizar que ela é bonita se no boneco, se na forma lúdica ela não é representada ou ela é mal representada? Como é que eu vou conversar com uma criança branca sobre igualdade, sobre equidade, sobre beleza da população negra, sobre inteligência? Essa criança tem essa representação também no seu universo lúdico. Eu tive bonecos brancos. Quantas crianças brancas têm bonecos negros e bonecas negras? Entende? Olha como é tudo muito universal. Você quer ver uma coisa? A gente viaja muito, né? Por causa do teatro. Sim. E aí tem lá o shampoo para todos os tipos de cabelo. Esse shampoo não serve para cabelo crespo e só serve para cabelo liso.
A tecnologia... Olha, estou falando assim, quando eu falo branquitude, é sistema, tá? Estrutura. A tecnologia que aciona a água na pia, muitas vezes não funciona conosco. A tecnologia... E isso o que eu estou falando não é achismo, não. Existem teses que vão falar sobre isso. A tecnologia de sensor para acender luz na chegada de uma pessoa, muitas vezes não acende para pessoas negras. Por quê? Não sou técnico disso, mas existe uma relação do sensor por conta da tonalidade da pele. Né? Então, assim, Nossa, uma retinta no escuro, ela não vai ler como uma pessoa. Olha como é problemático. N vezes amo meus técnicos de iluminação, meus iluminadores, artistas incríveis, mas N vezes eu fui mal iluminado porque eu tinha uma pessoa branca do lado e como não existe esse exercício de ter pessoas negras em quantidade em cena, eu vou ser preterido, porque se taca muita luz, se eu estou em cena contigo, taca muita luz para me favorecer, você vai virar um rebatedor de luz. Sim, sem dúvida. É tão louco essa relação do ser universal da branquitude que a gente, mesmo tendo um país hipermiscigenado, um país com 56% da população brasileira, em nenhum setor da indústria sabe lidar com essa diferença. Você já pensou em fazer algum projeto cultural que não tenha temática de cultura negra? Porque eu já fiz muito de temática de cultura branca. Já? Ah, que bom! De Shakespeare, eu fiz Macbeth, Ricardo III, Olha. eu fiz Otelo, eu fiz Sócrates, eu fiz Nelson Rodrigues, eu fiz 3, 4 espetáculos da Broadway, eu fiz Mulher, eu fiz... E aí, tem uma coisa que... Isso todos projetos seus, ou você é convidado como ator? Antes de eu falar, eu preciso voltar para casa. Eu amo esse termo, né? Sim. Eu preciso, sim. tá? Eu preciso pesquisar uma cultura que é muito rica e que é tão rica que ela é apropriada. Então, a gente que faz parte dessa cultura, a gente tem que fazer. Mas é impossível. Eu falei isso numa aula de estudantes de jornalismo. É impossível você fazer uma matéria qualquer no Brasil que não racialize, sendo plena, uma matéria honesta. Como é que eu vou falar sobre Covid e vou esquecer que quem está morrendo em números, em quantidades, são pessoas pretas? 70%. Como é que eu vou falar sobre moda e aí, para falar de moda negra, eu vou falar sobre étnica? Moda é moda, né? Como é que eu vou... para falar sobre algo, eu vou esquecer que 56% da população é negra. A ética, ela está associada à estética. E a estética pode ser numa escrita, numa interpretação, no que for. Eu vou falar aquilo que está correlacionado à minha verdade. E sem verdade absoluta. Estou falando a minha verdade. A minha vida. Agora, Rodrigo, você acha que a ética correlacionada à estética, você acredita que só tem aqui no Brasil ou na maior parte dos outros países também, assim, digo, no mundo inteiro, também você tem essa percepção? Não, isso é uma fala da maioria dos filósofos. A ética tem que estar relacionada à estética. A grande questão, Luiz, é que eu escrevi ontem no Dia da Independência, que ética é essa, que estética é essa que nós queremos. A gente não quer ser Brasil, a gente quer ser a gringa, a gente quer ser Ocidente.
A gente odeia ser latino, a gente odeia estar na América do Sul, a gente quer ser Nova York e a gente quer ser Europa. A gente odeia ser indígena, a gente odeia ser africano. E aí, por isso que existe essa confusão no nosso fazer. Por isso que a gente está perdendo o público. A gente quer ser o outro. A gente não está junto para saber. A gente acreditou no artista grego, né? Esse que é incrível e o resto da humanidade é o resto da humanidade. Não, a gente é humanidade, a gente é povo. A gente precisa estar dentro para poder saber que estética é essa, que ética é essa. O meu trabalho não pode estar desassociado. Nina Simone é fantástica quando ela fala isso. O artista deve ter comprometimento com o seu tempo. Então, existe uma problemática porque a gente tem uma estética que é incrível, a gente tem uma ética, um valor que é incrível no Brasil, só que a gente quer o outro, a gente quer valorizar o outro. E eu amo, olha, bem como se diz Patrícia, né? Eu amo ir para Nova York e assistir Broadway, não está nisso. Eu amo mesmo. Vou lá, dou meu euro. Meu dólar, vou lá assistir Broadway. Já fiz, se me convidarem, faço. Mas a gente não pode ser só isso. A gente não pode, não pode ter uma planilha de projetos patrocinados, sei lá, 40% da verba, 50% de espetáculo que reproduzem o que é o outro. Entende? Então, eu acho que a gente tem que caminhar primeiro para autovalorização, entender que a gente é potência, entender que a gente é história, e aí eu volto até na outra pergunta. Por isso que, se eu tiver que optar por uma direção ou por uma escrita que fale sobre Brasil, quando eu falo sobre negritude, eu falo sobre o Brasil. Quando eu falo sobre negritude, eu falo sobre minha mãe, sobre minha avó, sobre a tia que mora na Maré. É isso, porque eu já falei com o meu corpo, através de projetos alheios, muito sobre a Europa, muito sobre os Estados Unidos. Me interessa cada vez mais, como produtor, abrir espaço para companhias, artistas e técnicos indígenas mostrarem sua arte. Porque se a população negra está de uma maneira invisibilizada, que dirá a população indígena? Porque eu quero falar sobre o Brasil. Sim, sim, sem dúvida. Rodrigo, as palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia? Mas não tem jeito, né? A gente segue. O problema é a perversidade. Eu tenho toda a paciência do mundo quando eu entendo o erro através da honestidade. Simplesmente a pessoa errou. Ela falou algo. Sim. E eu posso até trazer para o racismo. A gente ainda vive um vocabulário Brasil Colônia que eu vou entender muito bem quando é honesto, a pessoa não sabia do significado e falou, e me cabe pedagogicamente explicar, olha, não use, quando existe aquela fala, aquela palavra, aquela escrita perversa, que sabe que machuca e que dói, e que é indiferente a essa dor, e é externada. É isso. Dói nesse sentido, e aí é toda hora. É toda hora, sabe? Nem dói quando é comigo, me dói quando é com o outro, com a outra. Me dói até hoje a gente ter que explicar sobre artigos masculinos e femininos em relação a pessoas trans. Me dói até hoje isso de uma maneira perversa, né? Me dói até hoje vocabulários, algumas questões que falam que mas é uma piada, e não é piada, sabe? A gente precisa entender, e a nossa escola é muito falha nisso de propósito. Principalmente o que é liberdade de expressão.
Nenhum crime é liberdade de expressão. Eu tenho liberdade como cidadão. Mas se eu fizer aquilo que está codificado como uma ilicitude, eu tenho que pagar por isso. Então eu tenho liberdade. Mas se eu te ofender, eu tenho que pagar por isso. Então essa liberdade aqui em branco. Então a gente precisa conversar sobre isso. Então as palavras, elas doem. É que eu vou te falar uma coisa. Eu já falei. Rodrigo, nada pior que uma palavra mal dada, né? Mal falada, mal usada, né? Eu não sou muito de grupo de WhatsApp, né? Mas as coisas que eu recebi, na hora eu falava, isso aqui não é engraçado, e parei de receber. Eu acho que a gente precisa também se colocar e não rir, não ser conivente, sabe? A palavra não é boa, não. Pesquisa o que significa essa palavra. Essa palavra machuca. A gente precisa... Claro. A gente perdeu muita paciência com os nossos nos últimos tempos. A gente perdeu muita paciência com o tio reacionário. É nosso dever ancestral educar os nossos e as nossas. Muito bem, Rodrigo. Anos de profissão. Algum arrependimento? Ai, não, porque os erros me fizeram a não repeti-los, sabe? Não mesmo. Não. Não mesmo? Tem espetáculo que bom. Ter feito melhor, mas aí fica pro próximo. Né? Tem espetáculos que eu deveria ter assinado o contrato, fica pro próximo. Então, é nisso. Sim. Isso acontece, né, em cada momento, em cada trabalho, né? E aí a gente vai melhorando cada vez mais. Rodrigo, qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Ai, caramba. Número 1, eu sou uma pessoa cheia de funções sociais e não é por mérito, por oportunidade. Eu sou a segunda geração de classe média da minha família. Então, eu nunca precisei pensar se eu tinha que comer ou tinha que deixar de estudar para trabalhar. Então, algumas pessoas querem me colocar num lugar do mérito ou querem construir uma narrativa. Eu sou classe média, né? Quando foi que eu saí da favela? Isso é uma narrativa racista. Eu tenho um lugar de muito de respeito da favela, embora eu não romantize a falta de saneamento básico, mas meu lugar de respeito está nas pessoas que moram nas favelas, mas acreditar que para estar no meu lugar, eu tive que batalhar muito a partir de miséria, de pobreza, isso é um grande equívoco. E o outro equívoco é um lugar de distanciamento. Pelo contrário, pode me estiver sentado sozinho, tomando meu drink, que eu não bebo cerveja, pode sentar e bater um papo. Muito bem, Rodrigo, vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder apenas com uma palavra. Tudo bem? Tudo bem. Difícil para mim. Beleza. Vamos lá. Benin. Ancestralidade. Palco. Vida. Saudade. Ai. Vou falar rápido. Uma palavra só. Vó e pai. Autor. Machado de Assis. Abolição. Suposta. Ator. Clementino Quelé. Pluralidade. Beleza. Religião. Subjetivo. Pele. Proteção. Desejo. Que acabe logo essa quarentena. Rodrigo França. Um cara que ama ter ponte. Ama ter? Ama ser ponte. Muito bem. E do que Rodrigo França tem medo? Eu sou humano, eu tenho medo de tudo. De tudo. O que, por exemplo? De tudo. Eu sou um audacioso. Abri um negócio numa quarentena. Mas o medo não me engessa. Sabe? Verdade. O medo não me engessa. Eu sou uma pessoa que não aplica meu dinheiro
no banco, eu aplico em teatro, porque eu não tenho patrocínio. Fico com medo? Fico com medo, mas não me engessa, sabe? Eu tenho medo do meu sobrinho, que é um jovem de 15 anos, com um corpo de 20, um jovem negro que gosta de correr. Eu tenho medo, porque um jovem negro não pode morrer, não pode correr, porque é alvo. Isso eu tenho medo, eu tenho medo da covardia, eu tenho medo do tiro, eu tenho medo da violência da polícia. Com todo respeito que tenho pelo... Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que instigou o ator, escritor, filósofo e o cientista social Rodrigo França em participar de um reality show como Big Brother Brasil? Então, eu disse não. Não quero, não tem nada a ver comigo. Mas a minha mãe falou assim: tudo que você faz, você vai poder fazer e falar para mais gente. E isso foi um tiro no meu peito. Militar para a bolha é fácil. Militar para o povo, aqui é diferente. Foi uma janela. Eu escrevi, o meu último livro está falando sobre essa experiência que é o Confinamentos e Afins. As pessoas ficam na diversão, festa, bebida, sim, mas tem questões violentas nessa experiência com o outro, sabe? O programa é um encontro. Tem gente que você vai ser obrigado a se relacionar que talvez aqui fora você nem desse bom dia. É verdade. Não é nada fácil. Imagino que não deva ser nada fácil. Não é fácil, deve ser complicadíssimo. Não é fácil morar com mãe, com filho, com verdade. esposa, com marido. Imagina com gente que você não conhece. É verdade. Rodrigo, sem o que Rodrigo França não conseguiria viver? Sem a minha consciência, não seria eu. Sem meu processo de politização. Eu não sou politizado. Eu não seria eu. E isso resume muito. Inclusive sobre o que é o Rodrigo, sobre da onde veio o Rodrigo, ancestralidade. Isso é tudo no sentido político, sabe? Político até no sentido grego de ideias, do cuidar de comunidade, de polis, cidade, etc. Muito bem, Rodrigo. O que incomoda Rodrigo França? Silenciamentos. Hoje, cada vez mais. As pessoas não querem ouvir porque elas não têm o exercício da escuta ou não querem ouvir para te silenciar de uma maneira proposital. Não tem discurso, não tem uma fala para te convencer do contrário, já te cortam. Silenciamento, para mim, me deixa... Muito bem, Rodrigo, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então, a hora é essa. Abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade. Fala o que você quiser, a palavra é sua. Diga lá. Então, assim, acabei de lançar um livro, Confinamentos e Afins, pela editora Agir. Está em todas as livrarias. Escrevi junto com o Adalberto Neto. Tem o Pequeno Príncipe Preto. Tem esse espaço seguro que inaugurei em Vila Isabel. E Usem Máscara, que pode ficar em casa. É chato, mas não tem jeito. Muito bem, agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual aqui na nossa live do Incomodados, juntamente com a nossa audiência, essa plateia linda e maravilhosa virtualmente que está nos assistindo, exatamente nesse minuto e nesse segundo. Muito bem, atenção, Rodrigo, vamos então ao nosso registro, ao nosso print. Sorriso. Pronto, feito o nosso print. Rodrigo França, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei, foi um papo rico, foi um papo maravilhoso aqui no Incomodados, aqui na nossa live. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Foi um prazer, um enorme prazer. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Se cuidem. Muito bem. E na semana que vem, na próxima terça-feira, estarei com a atriz e apresentadora Carol Nakamura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês em seus respectivos celulares. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Beijo, Rodrigo. Muito obrigado. Beijo. Valeu, querido.